Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, onde nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Vamos reler apenas o verso 9, que servirá para a nossa introdução ao tema que nós iremos tratar nesta noite. Eclesiastes, capítulo 9, também o verso 9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Amém. Hoje nós vamos falar aqui um tema para a família. Especificamente vamos falar sobre o casamento. O escritor do livro de Eclesiastes, que cremos que foi o sábio Salomão, ele escreve esse livro já no fim dos seus dias, e ele já está assim um pouco desiludido com algumas coisas na vida. Todos nós sabemos que o início da história de Salomão foi muito belo, mas o final não foi assim tão bom. No entanto, ainda nessa sua desilusão, ele diz que o homem deve aproveitar esse tempo que ele tem de vida, essa vida debaixo do sol, como ele coloca, não é? Ou seja, a vida aqui nesta terra, que é o único local onde nós temos condições de fazer alguma coisa, porque ele diz, depois que nós partimos daqui, aí não podemos fazer mais nada aqui nessa terra. Então, ele está trazendo diversos conselhos para as pessoas. E para aqueles que são casados, ele diz, goza a vida com a mulher que amas. Ele diz que nós devemos ter uma alegria, um gozo, uma satisfação com a mulher que nós amamos, viver com ela bem, debaixo do sol, ou seja, nesta vida aqui, nesta terra que Deus nos dá. Então hoje nós vamos falar sobre o casamento e vamos trazer algumas ideias, algumas informações, algumas dicas para fazer o casamento feliz, ou para fazer o casamento mais feliz, né? Para que os casados coloquem isso em prática e possam ver realmente o seu casamento andar tudo azul, né? Ver o casamento andar assim, tudo azulzinho com as bolinhas brancas, tudo bonitinho, né? Porque nós vemos que no período de namoro há todo aquele cuidado, né? Aquele amor, aquele carinho. Mas às vezes, chegando o dia do casamento e passando algum tempo, aí as pessoas se esquecem. E alguns vão no conceito do mundo sobre casamento. O mundo vê o casamento como uma coisa ruim. Tanto que, quando fala-se de casamento, alguém diz assim, fulano vai se enforcar, vai casar, né? Fulano vai se amarrar, porque vai casar. Não é esse o conceito bíblico. Fulano vai ser feliz, porque ele vai casar. É isso que nós cremos e que nos mostra aqui a palavra de Deus. Então vamos ver o que nós devemos lembrar de fazer para o casamento ser feliz. A primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa mente é que para o casamento ser feliz, você deve ser uma boa companhia para o outro, para o seu cônjuge, para o seu companheiro. O amor, queridos, e a amizade entre os casados, entre os cônjuges, é algo que supera qualquer outro tipo de união aqui nesta terra entre as pessoas. Você pode ter um amigo muito chegado, mas nunca terá um amigo tão chegado como a sua esposa ou a mulher, o seu marido. Mas se o seu cônjuge for apenas
o esposo ou a esposa e não for um amigo verdadeiro, e não for uma companhia verdadeira que você tenha prazer de estar junto com ele, então há alguma coisa errada. Porque na realidade o amor, a amizade, a cumplicidade, a parceria é algo que tem que estar presente aí no casamento. Nós precisamos então trabalhar para que a outra pessoa, ou seja, o cônjuge, sinta a alegria em estar junto conosco, que sinta a falta quando nós não estamos, que nós também tenhamos o maior prazer em estar junto com essa pessoa. O que é incrível nos dias de hoje é que as pessoas podem viver numa mesma casa com outras pessoas e ainda assim viver isoladas delas. Antigamente nós víamos as pessoas mais unidas dentro de uma casa, até porque o lugar mais comum, o lugar onde havia maior comunhão na casa era a mesa de jantar. E as pessoas se reuniam ali para fazer uma refeição. Hoje, e como a mesa de jantar não fala nada, a mesa de jantar não rouba a sua atenção, a não ser pelos pratos que são colocados em cima dela, então as pessoas ali conversavam, né? Contavam alguma coisa do seu dia a dia, falavam de alguma das suas preocupações ou dos seus sonhos. Enfim, a mesa reunia as pessoas e lhes permitia comungar, ter uma comunhão um com o outro. Mas hoje, infelizmente, o lugar mais utilizado da casa é a sala onde está a TV, onde está o computador, onde se acessa a internet. E como a TV e a internet roubam a atenção das pessoas, é possível que todo mundo esteja no mesmo ambiente, na mesma sala, mas ninguém esteja conversando com ninguém. Pelo contrário, se alguém resolver puxar a conversa, o outro diz: "Ei, espera aí que eu estou prestando atenção aqui, o jornal, a novela, a internet, eu estou vendo aqui alguma coisa." Então as pessoas podem viver numa mesma casa e, no entanto, estarem isoladas umas das outras. Isso não só dentro de casa. Hoje é comum você ir a um shopping, por exemplo, e você encontrar um grupo de amigos, ou pelo menos se entende que sejam amigos, porque eles estão sentados todos numa mesma mesa, mas ninguém fala nada. Está todo mundo, cada um com o smartphone, acessando a internet, às vezes até trocando mensagem com quem está do seu lado, mas ninguém está falando, está teclando, né? Conversando com aquele que está ali e com outro que está numa outra cidade ou num outro país, mas onde está a comunhão? Então nós temos que ter o cuidado para, nesses tempos de larga comunicação cibernética, não perdermos a comunicação dentro da nossa casa. Às vezes nós vamos ver pessoas que estão isoladas. Mas o homem foi criado, queridos, para viver num ambiente social, para ter comunhão com as pessoas. E quando nós não temos essa comunicação com as pessoas, este tipo de isolamento produz tristeza, depressão, angústia a pessoas que vivem realmente com um sentimento negativo, porque se sentem isoladas mesmo estando no meio de uma multidão. Sentem-se solitárias mesmo vivendo numa casa cheia de pessoas, porque não há comunicação, não há comunhão, não há ali um tempo para contar das suas coisas e conversar um com o outro. Nós vamos ver então, queridos, que nesses tempos, muitas vezes, vamos ter que suspender as conexões para estar mais conectado. Vamos ter que suspender mais a comunicação com a internet para ter mais comunicação com a família. É óbvio que não podemos simplesmente jogar fora os celulares, nem vender a TV e o computador para não acessar mais a internet, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos dessa comunicação para os negócios, para resolvermos muitas coisas, mas não podemos nos deixar dominar por esse tipo de comunicação. Como anda a comunicação na minha casa, na sua casa, com a sua família, com a sua esposa? É preciso que isso seja revisto sempre para que nós possamos ser uma boa companhia
para o outro. Que haja realmente prazer de estarem juntos. Haja prazer de estarem sentados à mesa, conversando. E a pessoa que está conversando com você sentir que ela é importante. Tão importante que você desligou o celular para dar toda a atenção a ela. Tão importante que você botou ele no silencioso e deixou lá no outro cômodo. Tão importante que você desabilitou o bip do WhatsApp, que você fez alguma coisa para não ser interrompido naquela hora. E ela está satisfeita porque você dá plena atenção a ela. Nós precisamos ter o cuidado para que a comunicação no nosso lar seja uma coisa boa e uma coisa que aconteça sempre. Deus criou o homem e quando Deus o criou, disse assim o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Ora, quem diz que não é bom que o homem fique sozinho, não é outro senão aquele que o projetou. Quando o engenheiro que projeta alguma coisa diz que ela deve funcionar assim, então realmente ninguém deve fazer para funcionar diferente, porque aquele que inventou sabe melhor do que ninguém como devem funcionar as coisas que ele criou. Deus criou o homem e criou dizendo: não é bom que ele esteja só. Nós somos criados para vivermos em comunhão, em comunicação com as pessoas. E quando não há isso dentro do lar, quando não há isso entre o próprio casal, se produz tristeza dentro de casa. Se produz uma falta de comunhão e comunicação que resultará em um isolamento depressivo para as pessoas que estão ali. Nós precisamos rever a comunicação no nosso lar para que sejamos uma boa companhia para os nossos cônjuges. A Bíblia fala claramente, queridos, no mesmo livro que lemos aqui de Eclesiastes, no capítulo 4, que é bom estar na companhia de uma outra pessoa, é bom estar junto com alguém. Embora o texto esteja falando de diversas coisas, não apenas de casamento, mas ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque produzem melhor quando trabalham juntos. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, e aí há uma atenção especial voltada aqui para o casamento, né? Eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, está dizendo que há grandes vantagens em estar junto com alguém. Então, estar casado, na realidade, queridos, é algo bom para o homem. É muito bom ter uma pessoa do seu lado. É muito bom porque você não foi criado para viver sozinho. E é melhor serem 2 do que um, diz a palavra de Deus. No entanto, esse casamento precisa resultar em uma boa comunicação, em uma boa comunhão. Há pessoas hoje que fazem da sua casa quase que um lugar apenas para dormir. Trabalham tanto e quando chegam em casa não tem tempo de conversar com o outro, não tem tempo de falar com o seu cônjuge e se tornam estranhos dentro de casa. Há pouca conversa, há pouca comunhão. Mas não é esse o projeto de Deus para nós. Ele quer que nós vivamos em boa comunhão e que possamos estar, então, sendo uma boa companhia para o nosso cônjuge. Como fazer isso? Em primeiro lugar, planeje gastar tempo com o seu cônjuge, fazendo coisas que ambos apreciam. Sabe que uma das coisas que leva ao isolamento dentro da família é porque às vezes um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra coisa completamente diferente. E aí nunca estão fazendo a mesma coisa, porque não procuraram enxergar áreas de interesse mútuo, áreas em que os dois gostem de estar ali. Eu, algum tempo atrás, aconselhava um casal que passava por sérios problemas no casamento. E uma das coisas que eu identifiquei era este problema.
eles trabalhavam em horários distintos, então poucos se viam, e nos horários que estavam em casa, ele gostava de jogar videogame, ela gostava de assistir filmes românticos, e obviamente não dava para fazer a mesma coisa na única televisão que eles tinham ao mesmo tempo, né? Então, quando ele estava jogando, ela ia resolver outra coisa na cozinha, e quando ele ia trabalhar, ela ia assistir os filmes românticos dela, e acontece que ele estava perdendo o jogo do casamento e ela não estava vendo nada romântico na vida deles, a coisa estava ficando atrapalhada. O que eu disse para eles? Vocês precisam encontrar alguma coisa para fazerem juntos. Ou vão assistir um filme de romance e de ação, se é o que ele gosta, ou vão arrumar um jogo de videogame que tenha romance para jogarem juntos. Não sei o que vocês vão fazer, mas vocês vão encontrar alguma coisa para fazer juntos. Né? Ou então abandone a TV, vão passear no parque, vão caminhar na praia, vão fazer alguma coisa, mas se não planejarmos ter um tempo em comum com o cônjuge, nós vamos gastar tempo fazendo outras coisas. E aí é possível estar os dois juntos, na mesma casa, mas separados. Um jogando no quarto, o outro assistindo na sala. Um trabalhando na cozinha, o outro fazendo alguma coisa no jardim. Mas nós só podemos ter realmente uma perfeita comunhão, ser uma boa companhia para o outro, se encontrarmos algo para fazermos juntos. É uma coisa que vai unir melhor o casal. Às vezes o isolamento acontece porque um dos dois, fez alguma coisa errada. E o outro não fala, e o que fez não percebe, e fica aquele isolamento. Porque às vezes a atitude do que foi ferido, em vez de chegar e falar, e muitas vezes, infelizmente, não tem esse espaço para falar, a atitude da pessoa, então, é se isolar cada vez mais. O outro, vendo a pessoa isolada, em vez de procurar ver se fez alguma coisa errada para causar esse isolamento, acredita ao que se isolou o erro. Não, ela não quer mais saber de mim, ela não quer mais conversar comigo. E aí gera mais e mais isolamento. Se você nota que o seu cônjuge está um pouco distante, você nota que o seu cônjuge está isolado, então vá conversar com ele. Vá procurar saber o que está acontecendo. Se você fez alguma coisa errada, alguma atitude sua que lhe feriu, lhe magoou, lhe machucou, peça perdão e busque a reconciliação. Não fique esperando que o outro tome a iniciativa, porque se ele não tomar, como vai ficar esse casamento? Então a mulher fica esperando que o marido tome a iniciativa de buscar a reconciliação, o marido, por sua vez, fica esperando que ela tome a iniciativa, e o que acontece é que a iniciativa, quem está tomando aí é o diabo de separar este casal. Nós precisamos buscar viver em paz e ser uma boa companhia. O profeta Amós pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a resposta, obviamente, é não. Então, se nós não buscarmos andar em comunhão e ter um tempo para o nosso cônjuge, nós não seremos uma boa companhia para o outro. Eu li uma história de um homem que ele foi para a guerra, e a sua mulher todos os dias ligava para ele, mas ligava somente para reclamar, ligava somente para acusá-lo de muitas coisas, até que, não suportando, um dia ele disse para ela: mulher, não me ligue mais, para que eu possa viver em paz esta guerra. Ele estava tão saturado dela que a guerra era mais pacífica do que a conversa com a mulher. Isso não é ser uma boa companhia, definitivamente. Nós precisamos, então, verificar o que estamos fazendo. E se temos tempo bom, tempo útil em comum com o nosso cônjuge, para sermos uma boa companhia. O que nós estamos vendo hoje, para ter um casamento feliz, não queremos isto.
Não queremos cada um no seu aparelho eletrônico. Não queremos isso. O que nós queremos é isso. Os casais vivendo em harmonia, com um tempo em comum, caminhar na praia, ao pôr do sol ou alguma outra atividade que possam fazer juntos. Isso vai fazer o casamento ser feliz. A segunda coisa que nós podemos ver para que o casamento seja feliz é uma questão muito íntima, mas que nós vemos que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Satisfaça necessidades e desejos sexuais do seu cônjuge. Porque a palavra de Deus, queridos, ela nos fala também sobre estas coisas. O casamento é algo que Deus deu ao homem para que ele pudesse viver essa sua vida sexual. Porque quem deu ao homem o desejo sexual foi Deus. Foi Deus que criou o homem e disse ao homem e à sua mulher: se multipliquem. É Deus quem está dizendo aqui no texto que lemos: viva em alegria com a sua esposa. Então, o casamento é exatamente o ambiente dado por Deus para que o homem e a mulher vivam plenamente a sua vida sexual. O grande erro é que as pessoas hoje acham que só podem viver plenamente o sexo fora do casamento. Antes dele, ou com alguém que não faz parte dele, e quando na realidade o sinônimo de sexo seguro na Bíblia é casamento. Casamento é o que Deus deu ao homem para que ele possa viver bem. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar sobre o casamento quando indagado sobre essa questão. E ele diz assim, olha: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que Paulo está falando aqui para os casados. E no texto ele vai dizer que naquele ambiente de perseguição era melhor ficar solteiro. Mas quem está casado, ele diz, não peca de forma alguma. Mas ele diz, enquanto o solteiro cuida nas coisas do Senhor, o casado cuida nas coisas do mundo, como há de agradar a sua mulher. E a mesma coisa a mulher ao marido. E ele diz então, olha, o seu corpo, marido, pertence à sua mulher. E o corpo da mulher pertence ao seu marido. E ele diz que cada um deve, portanto, dar ao outro o que é devido. E se precisarem suspender essa intimidade, essa união íntima por um tempo, ele diz, em primeiro lugar, que seja por consentimento mútuo. Ninguém pode fazer sozinho. Ou seja, a greve de sexo está proibida, de acordo com o texto de Paulo aqui. Ninguém pode tomar essa iniciativa. E ele diz que seja por um pouco de tempo, por algum tempo, e para vos aplicardes à oração. E mesmo quando é para a oração, ele diz que seja por algum tempo. Infelizmente, às vezes tem aquelas irmãs não orientadas pela palavra de Deus, que diz assim, não, eu vou fazer uma campanha de 21 semanas, e durante essas semanas, então, nada de união íntima com o marido, e isso não pode ser feito. Porque Paulo está dizendo, você vai ser tentado por Satanás durante esse período. Imagine, no final da 21ª semana, o pobre do marido já está subindo de ré na parede e está desesperado, né? E durante esse interstício, ele está sendo fortemente tentado. E se ele cai durante esse período na tentação, há uma culpa também aí na campanha de oração das 21 semanas, que não deveria ser feito assim. Paulo diz, por algum tempo, ou seja, não por muito tempo, para vos aplicardes a oração. E quando há consentimento mútuo, se o marido não concorda com as 21 semanas, negocie 3 dias ou 4, não sei, mas não é possível fazer
com uma parte apenas tomando a decisão, é o que Paulo nos orienta. E aí nós vemos, queridos, que, portanto, no que a Bíblia nos orienta, o objetivo maior da união sexual no casamento é atender a necessidade do outro. Paulo diz, o seu corpo não é seu, é do seu cônjuge. E você deve pagar o que é devido a ele. Então não é um ato egoísta, onde apenas um está satisfeito e o outro não. Se a irmã está feliz com a campanha das 21 semanas, mas seu marido não, algo está errado. Não deve ser feito desta maneira. E aqui há um ponto excepcional no casamento, é que Deus deu ao homem a sua mulher e a mulher o seu marido. Portanto, a satisfação sexual no casamento está ligada diretamente à fidelidade que o marido deve ter para com a sua esposa e a esposa com o marido. O mundo prega exatamente o contrário. O mundo diz, em primeiro lugar, que as aventuras extramaritais são algo normal e que o homem até deve fazer esse tipo de coisa. Alguém chega ao absurdo de dizer que é exatamente tendo algum tipo de relação lá fora que ele pode valorizar mais o que tem dentro de casa ou alguma coisa parecida, pregando exatamente o oposto do que a palavra de Deus prega e o que realmente é o melhor para o homem. Deus deu ao casal a bênção da união sexual. Deus fez o corpo humano com a possibilidade de ter prazer nesta atividade. E deu o casamento para que eles pudessem fazer isso da melhor maneira possível. Então, não é vivendo com outra pessoa, nem praticando fora do casamento que o homem ou a mulher será feliz, mas sim vivendo e sendo feliz com o seu cônjuge, com a pessoa que Deus lhe deu. No entanto, nós precisamos conversar mais sobre isso dentro da família. Existe um certo tabu no meio evangélico, que parece que não se fala desse assunto. Que às vezes parece que isso é pecado, até porque alguém ensina por aí que o sexo foi dado exclusivamente para a procriação e fora disso é pecado, mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. O autor de Eclesiastes está dizendo: goze a vida com a mulher que tu amas, viva em alegria com ela, tenha prazer em estar junto com ela. Não há nada demais se conversar sobre o assunto e entender o que é melhor para o outro. Já que o meu corpo não é meu, é da minha esposa, eu preciso então saber dela como é que deve ser usado, para que haja um bom entendimento nessa área. No entanto, o que nós precisamos considerar, que nos diz a palavra de Deus, é que o leito matrimonial, diz assim a palavra de Deus, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então nós devemos sim conversar sobre o assunto, entender o que é que agrada ao outro e praticar com frequência. Agora, não dentro dos padrões que o mundo estabelece, porque há uma loucura por aí, que alguém acha que pode dar prazer ao outro com um chicote, com algema, batendo, amarrando, pendurando pelos cabelos, ou fazendo qualquer tipo de coisa, todo tipo de atrocidade sexual. O homem não foi criado para fazer isso. Deus deu o casamento para que houvesse uma intimidade sadia, prazerosa, e que pudesse haver uma plena comunhão sexual no casamento. Mas tudo dentro de um padrão de uma vida santa. Sim, porque não há nada errado em se fazer, em ter a união sexual dentro do casamento. Foi Deus quem estabeleceu isto para nós. Então, se você quer um casamento feliz, satisfaça as necessidades e desejos sexuais do seu cônjuge num padrão santo. Não queremos
casais vivendo assim, mas queremos casais que vivam em harmonia, somente love na lua cheia, né? Para que haja felicidade nesse casamento. Nós temos ainda uma outra questão a considerar para o casamento ser feliz. Compartilhe todas as coisas com o seu cônjuge. Nós vemos, queridos, que quando há alegria, quando há intimidade, quando há uma parceria no casamento, então há um riso maior, uma alegria maior. Não é possível que alguém tenha o esposo ou a esposa e tenha um melhor amigo ou uma melhor amiga que seja uma outra pessoa que não o seu cônjuge. Isso está errado. Se a primeira pessoa com quem você quer compartilhar uma alegria, ou a primeira pessoa com quem você quer dividir uma frustração ou uma preocupação não é o seu cônjuge, alguma coisa está errada. E engana-se quem acha que pode ter um melhor amigo ou uma melhor amiga do outro sexo e não ter problemas no seu casamento. Porque se a sua confidente, meu amado irmão, não é a sua esposa, ou se o seu confidente, minha amada irmã, não é o seu marido, você terá problemas no seu casamento. Nós precisamos compartilhar as coisas com o nosso cônjuge. O casamento é algo planejado por Deus para toda a vida. E é planejado para que nós passamos essa vida juntos, num relacionamento onde haja participação, amor e respeito mútuo. O casamento é uma bênção de Deus para o homem, para a mulher. No entanto, só será realmente uma bênção se cada um puder falar, cada um puder compartilhar, se cada um puder viver o sonho do outro e viver para fazer o outro feliz. Nós vemos uma coisa muito ruim nos dias de hoje, é que as pessoas muitas vezes têm comunicação com os de fora e não têm com os de casa. Há um problema sério com algumas mídias sociais. Por exemplo, há maridos que não deixam de maneira nenhuma que a esposa veja o seu WhatsApp. Ou vice-versa. E se isso acontece, certamente porque lá há alguma mensagem que ele não queria que ela visse, ou que ela não queria que ele visse. E por que há essa mensagem? Será que ele está tendo uma intimidade com outra pessoa? Será que ele está compartilhando alguns medos ou alguns sonhos com outra pessoa que não é o seu cônjuge? Isso não é bom. Os cônjuges devem compartilhar os seus anseios, devem compartilhar os seus medos, as suas alegrias, até os seus constrangimentos. O cônjuge não pode ter vergonha de rir de si mesmo junto com o outro. Porque todos nós cometemos falhas. Todos nós temos aquele momento do bobão. Todos nós temos os 5 minutos de lesado, né? E temos direito a errar e a rir. E rir com o outro, né? E às vezes parece que se o outro ri, misericórdia. Por quê? Porque você é um super-homem ou uma super-mulher, você é infalível? Não, nós temos o direito de errar e de até rir dos nossos constrangimentos. Não tenha vergonha de chegar em casa e contar as leseiras que você fez para sua esposa ou para o seu marido. E ele deve ou ela deve rir junto com você também disso. E o melhor momento e o melhor lugar para compartilhar anseios, medos, sonhos e esperanças, queridos, é quando nós oramos a Deus. Quando oramos juntos. A família deve ter uma conversa sobre as suas dificuldades. Também sobre os seus sonhos, para dobrar os joelhos e orarem juntos, apresentando isso ao Senhor. Porque Jesus disse assim, olha, ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Eu creio que muitas vezes não há
um atendimento, uma resposta às orações, porque não há isso, não há concordância. Aí a mulher quer um carro, mas o marido quer uma moto, a mulher quer um apartamento, mas a mulher está orando por uma casa, o marido quer um menino, mas a mulher está orando por uma menina, o camarada pede uma coisa, a mulher está pedindo outra completamente diferente. E eu acho que Deus fica dizendo assim, vou esperar vocês concordarem, porque se eu der uma coisa para um, o outro vai ficar chateado, dizendo que eu não dei o que ele pediu. Que tal então conversar, combinar, compartilhar dos sonhos, anseios e pedir uma mesma coisa ao Senhor? E aí o Senhor nos promete que quando há concordância, isso será feito pelo Pai que está nos céus. Nós precisamos, queridos, viver compartilhando as nossas alegrias, as nossas ansiedades, mas compartilhar apenas entre si, ou seja, dentro do casamento. Há uma coisa que eu vejo que alguns casais parecem que não se preocupam, que é de proteger a própria intimidade. Mas se há uma coisa, queridos, que não se deve espalhar por aí, é a sua vida íntima. E infelizmente, às vezes, o cônjuge, às vezes até num ato de brincadeira, espalha coisas sobre o outro que não deveria. Fala de como ele dorme, ronca. Fala de como ele tem uma dificuldade com cheirinho nos pés ou em outra coisa. Né? Fala de como ele ou ela é desleixado com isso ou com aquilo. E daqui a pouco todo mundo está sabendo que você faz isso ou deixa de fazer aquilo. Mas a intimidade do casal deve ser protegida. Protegida. Não espalhe, não conte. Se o seu marido é daquele que dorme feito aquele lagarto do deserto e todo espalhado que toma a cama todinha, não conte nada para ninguém. Não bata uma foto disso e bote no WhatsApp. Né? Se a esposa não cozinha lá aquela maravilha, faz sempre aquele arroz unidos venceremos, não compartilhe isso, não espalhe por aí. Porque isso vai ser um problema, né? Vai ser um constrangimento. E o compartilhamento deve ser entre o casal. Aqui há uma forma poética que o Provérbios nos fala sobre essa reserva que deve ter no casamento. Ele está falando também de fidelidade, mas também de outras coisas. Veja como ele diz de uma maneira poética. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ele não está falando da água mesmo, né? Ele está falando numa linguagem figurada. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial. Aí veja como ele finaliza trazendo realmente o que ele está querendo dizer. Regozija-te na mulher da tua mocidade. Então, beber da água da cisterna e não derramar água por aí, ele não está falando realmente de água, ele está falando da vida conjugal, da vida a dois. Né? Reserve a sua intimidade. Se você tem algum defeito ou a sua esposa tem alguma dificuldade, guarde só para vocês isto. E não espalhe por aí, mas viva em fidelidade, em amor, em companheirismo com o seu cônjuge. Tenha os segredos com ele, divida os anseios, os sonhos, mas vivam em harmonia. Valorize a opinião do outro. Sabe que Deus, queridos, Ele deu a mulher ao homem para eles se casarem. E Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma ajudadora que seja idônea. Deus então dotou o homem de certas características e a mulher de outras características, não apenas físicas, mas também emocionais e até espirituais.
Então, se vão olhar uma casa para comprar, por exemplo, o homem está mais atento se é do lado do sol ou da sombra, se há segurança, se tem espaço para guardar o carro, enfim. Enquanto que a mulher muitas vezes está olhando como é que vai arrumar a cozinha, a sala, se vai precisar de cortina, a cor e como é. Então, os dois se complementam. E o homem inteligente e a mulher inteligente é aquele e aquela que valoriza a opinião do outro. Valoriza a opinião do outro. Se você vai construir uma casa, meu irmão, e vai comprar o piso da casa, não compre sozinho. Não compre sozinho. Leve sua esposa para escolher. Porque você pode até entender sobre a resistência do piso. Mas quem vai limpar todo dia é ela. Então deixe ela escolher a cor. Porque depois você vai ter um problema se você escolher uma cor que ela viver dizendo: eu não sei para que comprou o piso dessa cor, não combina com nada, é ruim de limpar, não sei o que, não sei o que. Se você quer ter tranquilidade para o resto dos seus dias, leve ela para escolher esse bendito piso. Então o cônjuge deve valorizar a opinião do outro. Da mesma forma a mulher. Às vezes até quer fazer uma surpresa para o marido. Comprou aquela furadeira, aquela caixa de ferramenta. Esqueceu de perguntar se ele realmente estava precisando ou se era aquele modelo. E fica o resto da vida agora um negócio guardado que não serve para nada porque não era aquilo que ele precisava, que ele queria. Ouça o seu cônjuge, valorize a opinião do outro e você vai ser muito mais feliz no seu casamento. Então, se você quer ter um casamento feliz, compartilhe todas as coisas com o seu cônjuge. Compartilhe nas viagens, compartilhe na hora do exercício físico, compartilhe no trabalho, compartilhe na hora de lavar a louça. As mulheres digam amém. As mulheres não estão muito atentas aí. Porque não há problema, queridos, que o homem ajude nessas tarefas domésticas, né? Não há problema. Não há problema também que a mulher ajude ele no trabalho, em alguma coisa que ela possa ajudar. Não há problema que faça uma atividade física juntos, né? Não necessariamente fazendo aqui apoio com a mulher nas costas, né? Mas que você possa dividir esses momentos, estar junto com o cônjuge todo o tempo. A pior coisa que pode existir no casamento é que um só se sente realizado fazendo alguma coisa longe do outro. O camarada casa, mas em vez de fazer uma atividade física junto com a esposa, continua indo duas vezes por semana jogar futebol com os amigos que ela não gosta, que ela odeia. Ou a mulher só pode ir fazer alguma coisa se for sozinha ou com as amigas. Isto está errado. Procure fazer junto com o seu cônjuge e será bem melhor para todos. Ainda, se você quer ter um casamento feliz, maximize o potencial do outro. Nós devemos trabalhar no casamento, queridos, para ajudar o outro a ser tudo o que ele pode ser de bom. Você deve olhar para o seu cônjuge e conversar com ele, entender os anseios e os sonhos deles e trabalhar para ajudá-lo a alcançar o que ele quer, alcançar o seu potencial. Nós já lemos o texto de Eclesiastes que diz: é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Às vezes um está acomodado e o outro diz: olha, mas você podia estudar. Olha, aquele curso que você queria fazer, vá fazer. Ah, você podia começar um pequeno negócio, você podia fazer aquilo, você podia incentivar o outro a crescer na vida. Os dois devem, então, se incentivar mutuamente a crescer, a desafiar-se, a acreditar em si mesmo e um sustentar o outro. Tem dias que você no seu trabalho vai ser maltratado. Mas se você chegar em casa, tem alguém que acredita em você e diz: não, mas é porque ele tem inveja de você, mas você é um bom trabalhador, você não baixa a cabeça não, siga em frente. E a pessoa então sente-se motivado para continuar. Agora, se dentro de casa, em vez de ter alguém que lhe valorize, tem alguém que lhe puxa para baixo, então como essa pessoa vai crescer?
Há pessoas, infelizmente, que não querem crescer e também não deixam que o outro cresça. Ou querem crescer, mas sozinhos, e não querem crescer juntos. Só tem um problema, queridos, é que o egoísmo é uma enorme ameaça à unidade do casamento. Ninguém pode achar que pode casar e ser egoísta, desenvolver-se sozinho, crescer e deixar o outro para trás e ainda assim ter um casamento feliz. Isso não vai acontecer. Quando Paulo descreve as características do amor em 1 Coríntios 13, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor é bom, ele está dizendo. O amor busca fazer o bem para o outro. E ele continua: o amor não é invejoso. Se o seu cônjuge é mais inteligente do que você, ou se ele é mais habilidoso em alguma coisa do que você, não tenha inveja, não. O amor não se vangloria. Você também que é mais habilidoso, não fique dizendo isso toda hora para o outro, não. Ele não se ensoberbece, não é orgulhoso, não vive na soberba, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal e aí continua. Veja que o amor não busca o seu próprio interesse. Não quer o mal para o outro, não tem inveja do outro. Não se vangloria ou não se ensoberbece. Como o amor faz? O amor ajuda o outro a crescer também. Eu, quando falo desse assunto, lembro de um amado irmão que já dorme no Senhor, era professor de teologia ali em Natal, e para mim deu um exemplo muito grande nesta área. Porque ele trabalhava durante o dia e à noite dirigia a congregação. E ele dirigiu o seu pastor presidente na época e pediu para ficar sem dirigir congregação por um tempo, para que ele ficasse em casa tomando conta dos filhos que eram pequenos então, e a sua esposa pudesse ir estudar, fazer um curso de pedagogia, que era o sonho dela. E durante então 4 anos ele ficou sem dirigir congregação, ficou em casa de noite tomando conta das crianças, para que ela fosse fazer o seu curso e alcançar o seu sonho. E isso foi de uma importância vital, porque poucos anos depois que ele tinha feito isso, ele partiu para a glória. E ela ficou para tomar conta da família, dos filhos. Agora imagine se ela não tivesse estudado, se não tivesse feito um concurso, se não tivesse um emprego, seria muito mais difícil. E foi louvável essa atitude daquele irmão. Eu digo isso, irmãos, porque todos os irmãos sabem, principalmente aqueles que são do ministério, como alguém que alcança uma determinada posição não quer abrir mão disso. Alguém que já é dirigente de uma congregação, geralmente não quer abrir mão disso, porque sente o chamado de Deus, sente-se realizado fazendo aquela obra, mas ele abriu mão disso durante um tempo, para ver o sonho da sua esposa também sendo realizado. Então, se você quer ser feliz no casamento, cuide de ajudar o seu cônjuge, incentivá-lo a desenvolver. Enxergue as coisas boas nele. Às vezes os outros não enxergam, mas você que convive de perto, enxergue as coisas boas. Alguém às vezes pode dizer assim, mas esse camarada é muito teimoso. Teimoso quer dizer persistente também. Então, incentive-o a usar essa persistência para algo bom. Enxergue as coisas boas e ajude o seu cônjuge a realizar projetos pessoais, dentro desse projeto maior que é o casamento. Não é possível viver bem com uma pessoa tendo sonhos diferentes. Eu tenho um sonho de ir para a Europa. Não, meu sonho é de ir para o interior. Meu sonho é criar vacas. O meu sonho é viver na Suíça. E não vai ser possível, então, conciliar, a menos que vão criar vacas na Suíça. Não dá para conciliar esses sonhos. Se não dá para conciliar os sonhos, então isso não é um sonho, é um pesadelo. O casamento só vai se sustentar se sonharem juntos e se crescerem juntos, incentivando um ao outro a viverem
bem. Então, para ser feliz, maximize o potencial do outro. Eleve as características, faça os sonhos se cumprir, ajude essa pessoa a crescer e você vai ter um casamento feliz. E por último, queridos irmãos, para ter um casamento feliz, aperfeiçoe o crescimento espiritual da sua família. Por último, não na escala de importância, na realidade, isso é o mais importante. Porque quando nós vemos Jesus falando sobre o casamento lá em Mateus capítulo 19, nós vemos que o casamento só realmente pode ser vivido plenamente por alguém que crê em Deus e que recebe a sua graça. Porque Jesus disse assim, quando os discípulos disseram, Senhor, se é para ficar casado a vida toda com a mesma pessoa, então isso não é bom. Jesus disse assim, olha, nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Se o casamento está bem, acredite, não é só porque você é bonzinho, é porque a graça de Deus está lhe favorecendo. Um casamento só vai bem se tiver a graça de Deus. Foi Jesus quem disse que para alguém realmente viver casado com uma outra pessoa em fidelidade a vida inteira, é preciso ter a graça de Deus. É preciso que seja lhe dada essa capacidade. Então os crentes estão na vantagem e podem ter aí casamentos muito felizes, porque Deus lhes dá isso. Mas o casal então deve priorizar o seu relacionamento com Deus. Não é possível ter um casamento feliz se Deus não estiver presente nele. E aí nós precisamos investir nisso, procurar orar juntos, meditar na palavra de Deus, procurar viver essa palavra, aplicando na sua vida. E aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vivemos um tempo difícil. Porque desde o primeiro ponto vimos que as pessoas têm pouco tempo para estarem juntos. E uma das coisas que sentimos falta de tempo para fazer juntos é orar juntos, é ler a palavra de Deus juntos. E eu vou dizer uma coisa a você. Ainda que o seu cônjuge seja muito ocupado, ou até mesmo que ele não seja ou ela não seja evangélico, procure orar junto com ele. Pode ser uma oração simples, antes da refeição, antes de dormir, quando receber alguma bênção. Minha filha, meu filho, meu querido, minha querida, vamos agradecer a Deus, porque isso foi uma coisa tão boa para nós. Vamos agradecer a Deus. Faz aquela oração ali, rápida com ele. Né? Olha, eu li um texto hoje na Bíblia que eu achei tão bonita essa mensagem. E lê para o seu cônjuge. E lê junto com ele. E isso pode ser feito, sim. O casal que queira ter sucesso deve considerar o seu crescimento espiritual. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é também o salvador do corpo. Ora, se Cristo, que é o cabeça, ele trabalha em função do corpo, ou seja, da sua noiva, para santificá-la, para fazê-la crescer espiritualmente, da mesma forma, o marido, sendo cabeça da mulher, deve também trabalhar para que haja crescimento espiritual na sua família. É bem verdade que cada um de nós tem a sua responsabilidade diante de Deus, mas também é verdade que Deus deu a cada um de nós, aos pais, a responsabilidade para criar os filhos, ao marido para influenciar a mulher também, quando o marido não é crente, Pedro diz que deve ganhá-lo sem palavras. Nós podemos sim ser uma bênção para o outro no crescimento espiritual. O casal pode fazer o culto doméstico. O culto doméstico, queridos, é um tempo reservado na família para buscar a Deus. Se você só tem 5 minutos por dia, dá para fazer o culto doméstico em 5 minutos. Porque você pode cantar um hino, ler um versículo e fazer uma oração em menos de 5 minutos.
Mas se você tem mais tempo, se você pode reservar um tempo maior, então não cante um hino, cante 2. Não leia só um versículo, leia um capítulo. Não faça uma oração daquela super rapidinha, faça uma oração completa. Dê oportunidade a quem está no culto doméstico a fazer o seu pedido de oração. Você vai descobrir como seu filho está preocupado com alguma coisa, como seu cônjuge está pensando em alguma coisa, está necessitando de alguma coisa, quando der oportunidade a ele para fazer um pedido de oração no culto doméstico. Faça o culto doméstico. Reserve um tempo. Comece fazendo pelo menos uma vez na semana. Depois você vai incrementando este tempo. Comece tirando 5 minutos. Depois você vai incrementando esse tempo. Mas faça o culto doméstico. Quando ainda os filhos eram pequenos na nossa casa, descobrimos esta verdade que o culto doméstico é uma bênção para a família. E aí no último quarto da nossa casa fazíamos o culto doméstico. E quando dizíamos, vamos fazer o culto doméstico, aí os nossos filhos corriam para a porta do quarto, ficava no final do corredor, e quando nós íamos chegando, eles eram assim, os diáconos, né? E dizia assim, bem-vindo ao culto doméstico no lar. Como se o culto doméstico não fosse no lar, ou se não fosse no lar, seria doméstico, com alguma coisa assim, né? E ali fazíamos realmente o culto doméstico. E eles cresceram assim. E dou graças a Deus que até hoje estão servindo ao Senhor na igreja. Faça o culto na sua casa. Faça da sua casa uma igreja. Faça diariamente um culto ao Senhor no seu lar. Então, se você quer um casamento feliz, leia a Bíblia com a família. Ore com o seu cônjuge. Trabalhe para que haja crescimento espiritual na sua família. Deus quer, queridos, que tenhamos um casamento feliz. Para o casamento ser feliz, nós temos aí algumas dicas. Seja uma boa companhia para o outro. Satisfaça as necessidades e desejos sexuais. Compartilhe todas as coisas. Maximize o potencial do outro. Aperfeiçoe o seu crescimento espiritual. Se você colocar em prática essas coisas, certamente o seu casamento será feliz e abençoado. Ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor. E que os que não são casados ainda possam já ir guardando estas coisas também, para aplicar na sua casa, para aplicar na sua família, para ser também abençoado e ter um casamento feliz. Amém, queridos?